Amém? Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, damos graças, Pai, por estarmos em Tua presença nesta manhã, Senhor. Nós oramos para que as bênçãos da Tua presença cheguem, Senhor, agora, aqui, Senhor, e cada um de nós, Pai, possa ser revigorado com a palavra desta manhã, Senhor. Que Tu tragas as Tuas palavras, que Tu tragas, Senhor, o poder da palavra revelada, Pai. E que cada um de nós saia renovado, revigorado, fortalecido, confiante, Pai, para as batalhas que se aproximam, Pai, que serão muitas, Senhor. Se Tu tardares, Pai, se a Tua vinda tardar, Senhor. Nós sabemos, Pai, que o inimigo não pretende nos deixar em paz, não pretende largar-nos, não pretende deixar-nos, mas Ele quer tomar-nos, Ele quer levar-nos com Ele, Pai. Nós sabemos. Ele quer agarrar-nos e puxar-nos para baixo e levar com Ele tantos quantos Ele conseguir. Mas nós sabemos que há um livro escrito com os nossos nomes lá, e essa, Senhor, é a nossa confiança, Pai. É que realmente, Senhor, Tu nos chamaste, Tu nos predestinaste, e, Senhor, estava na Tua mente desde antes da fundação do mundo a nossa presença aqui nesta manhã, Senhor. E nós queremos, Senhor, que Tu tens algo para nós agora. Oramos em nome de Jesus Cristo, Pai, nós pedimos. Amém, Jesus, amém? Amém. Vamos abrir em Hebreus no capítulo 4, no último versículo, 16. Obrigado aos músicos. Hebreus 4, 16, vamos ler um versículo e depois podem sentar. Vamos falar da misericórdia de Deus. Hoje não vamos continuar com o Apocalipse, nós terminamos o capítulo 1 e vamos ver o que é que acontece daqui para a frente, mas hoje vamos falar um pouco da misericórdia de Deus e daquilo que Ele pode fazer por aqueles que estão em erro e engano. Em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Podem sentar, que o Senhor abençoe a leitura da palavra. Amém? Paulo está a dizer, cheguemos-nos com confiança ao trono da graça, ou seja, vamos até ao trono da misericórdia, para que possamos alcançar essa misericórdia, para sermos ajudados em tempo oportuno. Ou seja, pode haver alturas em que nós realmente necessitemos desta experiência, de chegarmos ao trono da misericórdia. Vamos abrir em 2 Reis, capítulo 17, e vamos ler alguns versículos nesse capítulo, 2 Reis, capítulo 17. Reis é um livro histórico. Houve um cronista que escreveu estes livros dos reis, das crónicas, isto foi escrito ao longo do tempo. E o estilo é tão parecido que parece que foi a mesma pessoa que o escreveu. Agora, estes livros de reis são livros históricos, mas há, na mesma, apesar de ser história, há sempre algum ensinamento aqui e ali. Há sempre alguma lição para nós. 2 Reis 17, versículo, vamos começar com o 13. Amém? Vamos juntos? Diz assim. O Senhor protestou Israel e Judá pelo ministério de todos os profetas, todos, e todos os videntes, aqueles que tinham visões, dizendo, então estes profetas viriam e eles diziam estas coisas. Convertei-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, para que eu vos enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. Ora, Deus mandou estes ministérios ao longo da história dos reis de Israel. E agora o cronista, aquele que está aqui a escrever estes livros históricos dos reis, ele está a dizer, o Senhor falou contra Israel e contra Judá por vários ministérios. Ele mandou estes profetas e a mensagem era sempre convertei-vos dos maus caminhos, guardai os mandamentos. Era sempre esta a mensagem.
E esta era a lei que Deus ordenava. O versículo 14 continua e diz: mas, porém, não deram ouvidos, antes endureceram a cerviz, como os pais, como a cerviz dos seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, e rejeitaram os seus estatutos e o seu concerto, que fizera com os seus pais, como também os seus testemunhos, com que protestara contra eles, e andaram após a vaidade, e ficaram vãos, como também após as nações que estavam em roda deles, das quais o Senhor lhes tinha dito que não fizessem como elas. Versículo 16 diz: deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, fizeram um ídolo do bosque, se prostraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Versículo 17: também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, para o provocarem à ira. Pelo que o Senhor muito se indignou sobre Israel e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou senão só a tribo de Judá. Mas Reis continua e diz que até Judá depois não guardou os mandamentos. Mas nesta altura, aqui o cronista, o homem que está a escrever a história destes reis de Israel e de Judá, ele está a dizer que o Senhor enviou a Israel e a Judá sempre estes ministérios, estes profetas. E qual era a missão? A missão era que eles ouvissem, que eles andassem nos mandamentos do Senhor, para que eles atentassem no concerto que Deus tinha feito com Israel, as promessas que Ele tinha dado a Israel, a Judá. Esta era a mensagem. Era que eles permanecessem no caminho. Agora, eles não fizeram isso, rejeitaram, queriam andar como as outras nações, queriam ser iguais, queriam ter reis, nós conhecemos no livro de Samuel a dizer: mas alguma vez eu vos pedi dinheiro, alguma vez vos disse alguma coisa que depois não acontecesse? Não, mas nós queremos é ser como os outros povos, nós queremos é ser como aqueles que estão à nossa volta, não é? Que também são pagãos, mas nós queremos é ser como eles. Ora, nós sabemos que Deus disse: eles estão a rejeitar-me a mim, não ao profeta, a mim. Ora, aqui o historiador, o cronista, não é? O homem que está a escrever estas coisas, ele está a dizer: ora bem, eles rejeitaram o concerto, ou o acordo que tinham com Deus, eles rejeitaram isso, fizeram como as gerações anteriores e como as nações à volta, que eram pagãs. Ora, qual foi a consequência? Eles largaram os mandamentos do Senhor. A partir do momento em que quiseram ser como os outros, eles tiveram que largar Deus. Okay? Porque Deus chama a uma separação. Deus chama... O povo de Deus é especial, é diferente, é peculiar. Ora bem, largando os mandamentos, largando o concerto, larga-se logo os mandamentos, e depois passaram a ter imagens e todas estas coisas que nós lemos aqui. Fizeram estas coisas horríveis, não é? Fizeram passar os filhos e filhas pelo fogo. Deram-se adivinhações, não é? Consultavam estas coisas. Tinham estas superstições, estes agouros. E venderam-se, não é? Deram-se a tudo o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor, claro, muito se indignou. Ora, os profetas e aqueles homens que tinham visões, eles vinham apenas para corrigir o povo, para trazer o povo de volta ao concerto do Senhor. Eles vinham com uma mensagem muito específica. Essa mensagem era apenas para converter o povo de volta a Deus. Amém? E hoje os profetas continuam a ter esta missão. Amém? Hoje os profetas continuam a ser enviados por este propósito. Para tirar o povo dos ídolos, para tirar o povo da idolatria, para trazer o povo de volta às promessas de Deus. Amém? De volta à palavra. Okay? Nesta altura, de volta à palavra era de volta à lei, aos estatutos, aos concertos, aos verdadeiros sacrifícios. E tudo isso são sombras do que hoje acontece. Amém? Tudo isso são coisas que para nós têm um significado. Ora, e realmente os profetas vêm para isso, é para nós nos convertermos, para largarmos os maus caminhos, para sabermos qual é a vontade de Deus e permanecermos nessa vontade. E de facto hoje, olhando para o que acontece aí no mundo, nós vemos que certas pessoas realmente tomam aquilo que o profeta disse,
Mas entram tanto, às vezes já entrei em algumas igrejas que se vê que as pessoas todos os dias querem algo novo, querem algo diferente, querem algo que querem mais conhecimento. E todos os serviços têm que ser algo diferente, tem que ser algo novo, tem que ser... E o que é que isto provoca? Provoca que as pessoas, não é, os ministros que têm que alimentar este tipo de povo, depois começam a entrar em coisas que não deviam entrar. O profeta, uma vez, há uma história que o profeta fala com o doutor Livell. Nós vemos nas mensagens ele a chamar doutor Livell. Ele não era doutor nenhum. Ele tinha o secundário. Tinha a escola secundária. Mas o profeta, como ele estudava tanto, chamava-lhe doutor. E há muita gente que acha que ele foi realmente doutorado. Não, não foi. Mas quando o profeta trouxe, nós vemos nas mensagens, tem aí, nestas mensagens das eras, nas 70 semanas, ele fala que Deus tinha 3 Bíblias, e a primeira era o Zodíaco, a segunda era a pirâmide, a grande pirâmide lá no Egito, e a terceira era a Bíblia, e nós olhamos para a Bíblia. Ora, este homem que gostava de estudar, foi e começou a estudar as pirâmides, e ele mostrava ao profeta todas aquelas coisas que ele tinha encontrado acerca da pirâmide, e aquelas medições que eles faziam, e o profeta dizia, muito bem, sim senhor, é muito interessante, sim, sim. E depois ele dizia, ok, daqui para a frente é trevas. Estudar até aqui é muito bom, é muito saudável, é muito interessante, daqui para a frente é trevas. Porquê? Porque o profeta tinha dito, nós olhamos para a Bíblia. Amém? E ele disse, sim senhor, isto é muito interessante, isto é muito bom, mas chega. Está na hora de pousar isto. Ok? Agora, nós que gostamos muito do conhecimento, principalmente nestes dias, nós gostamos muito do conhecimento. Isto vai contra a nossa natureza. Nós queremos saber mais. Toda a gente é curiosa, toda a gente quer saber tudo. Quer estar em cima de todas as notícias. É por isso que é muito difícil as pessoas abandonarem a televisão. Ou a internet. É muito difícil, porque lá é uma fonte contínua de conhecimento. E hoje, não é? O mundo roda à volta disto. Nós sabemos, às vezes, eu tenho um site de notícias aberto. E aquele de vez em quando atualiza. E às vezes eu passo os olhos e vejo. Há 5 minutos, um avião parou no CT porque aterrado de emergência. Passado 10 minutos, o presidente dos Estados Unidos disse não sei o quê. Passado 20 minutos, Angela Merkel veio e falou do presidente que tinha falado há 10 minutos atrás, nos Estados Unidos. E ela já comentou. E passados X minutos, veja aqui, de 5 em 5 minutos, as eleições no Reino Unido. Aconteceu isto. Agora saiu aquele resultado. E é assim que o mundo funciona hoje. Amém? É assim que as coisas estão montadas. E isto vem tudo da árvore do conhecimento, da ciência, do bem e do mal. Vem tudo lá, tudo. Tudo isto está bem... É uma fonte que está a jorrar de lá. Amém? Agora, o conhecimento é do bem, mas é do mal também. Amém? Agora, e nós vemos realmente certas pessoas a querer entrar tanto em certas coisas, mesmo da mensagem, que acabam por praticar legalismo ou acabam por colocar sobre as pessoas julgos. Nesta sede de conhecimento e de ter explicação para tudo. O próprio profeta disse que quando for encontrar uma religião ou um ensinamento que diga que tem a resposta para tudo, fuja porque isso é do diabo. Ele disse isso. Fuja porque isso é um engano. Porque nós não vamos ter resposta para tudo. Nós não vamos ter com o conhecimento de tudo. Não é essa a nossa comissão neste dia. A nossa comissão é andar em toda a palavra. Não quer dizer que nós a vamos perceber toda. Amém? Não quer dizer que nos vai ser dado todo o conhecimento. Ok? São duas coisas distintas. Nós temos de crer em toda a palavra. Amém? Quer o nosso cérebro a perceba, quer a nossa mente goste ou não goste.
Amém? Porque a nossa mente pode não gostar de certas coisas que nós lemos na palavra. Mas a nossa comissão é fazer da palavra o nosso espelho. E nós temos que olhar, e quando olhamos para a Bíblia, nós vemos-nos a nós mesmos. Essa é a nossa comissão. É para aí que temos de lutar. E nós podemos entender ou não entender durante esse caminho. Eu trouxe aqui alguns exemplos de coisas que o profeta trouxe, de coisas que o profeta falou, e uma abordagem legalista, assim, carnal, intelectual, vai trazer jugo sobre as pessoas. Mas quando nós olhamos tudo à volta, nós ganhamos uma percepção diferente das coisas. Por exemplo, no livro Adoção, parte 2, é um livro que eu tenho andado a traduzir e encontrei lá esta situação. O profeta diz assim: como podíamos ver a terra às leis da herança, como Noemi e Ruth, Boaz, trazer tudo de volta. Como um irmão em Israel, ele devia, qualquer coisa que ele tivesse perdido, devia ser redimido por um parente. Nós temos a mensagem, o Redentor Parente, que explica, vai em detalhe sobre isto. Como é belo, e levar semanas e semanas e semanas, nunca íamos sair deste capítulo. Ele já a falar, a adoção fala do livro dos Efésios. Ele está a dizer, nunca mais saímos daqui do capítulo 1 de Efésios, para entrar nisso. Podíamos ligar a Bíblia inteira aqui mesmo, neste único capítulo. Eu gosto muito de estudar isto, nós costumávamos ver isto e levar 1 ano e meio e nunca saímos de um livro, ficávamos com isso, um pouco como estamos a fazer com o Apocalipse. Agora, mas isso foi uma coisa tão grande que a herança, como aconteceu, uma herança na terra, ninguém, a não ser um parente próximo, podia redimir essa herança. Agora, deixe-me apenas largar um pequeno sinal aqui, que eu abordei no outro dia, lá está, causou logo confusão, e ele volta a falar sobre o assunto. Eu larguei aqui um pequeno sinal no outro dia à noite para vocês, mães. Quantas de vocês já oraram pelos vossos amados perdidos? Muito bem. Isto, eu não tenho filhos, não é? Mas isto eu suponho que seja um grande espinho na carne dos pais. Verem os seus filhos no mundo perdidos. Eu suponho que seja. Agora, quantas de vocês já oraram pelos vossos amados perdidos? Muito bem. Porque nós vemos naqueles serviços de perguntas e respostas, as pessoas colocavam as perguntas ao profeta, ele respondia, e víamos muitas perguntas. O meu filho faz isto, será que ele está perdido? A minha filha disse aquilo, a minha filha vai àquele sítio, o meu filho não vem a esta igreja, o meu pai não vem a estas coisas assim, não é? Isto sempre perturba a estabilidade de um cristão. Quantas vezes já oraram pelos vossos amados que estão perdidos? Muito bem, aí tem mais uma vez. Essa é a vossa herança. Vejam. Paulo disse ao romano, lembra-se quando houve um terremoto, as prisões abriram, as cadeias se soltaram, e aquele capataz, aquele homem da prisão, viu a cela aberta e não viu lá ninguém. Ele puxou da espada para se matar, porque ele ia ser responsabilizado por aquilo e ele provavelmente ia ser morto na mesma. Paulo disse ao romano, ele disse, não faças isso, coloca a tua espada outra vez, guarda outra vez. Ele disse, crê no Senhor Jesus Cristo, e tu e a tua casa serão salvos. Diz o profeta, se tiver fé suficiente para si mesmo, para se salvar, tenha fé suficiente. Agora, isto é uma coisa que o profeta chama interceder por alguém. O profeta explica, ele diz, o pastor intercede pelas suas ovelhas. E ele diz que os pais intercedem pelos seus filhos. Isto, interceder, neste caso, significa orar por alguém. Pedir a Deus que tenha compaixão por alguém. Essa palavra, isso é o significado de interceder aqui. Não importa se aquele rapaz está muito desviado, não importa se está nas drogas, se está não sei em quê, não importa. Ele não diz, ora bem, orem até este ponto. Mas se ele começar a fumar, então já não vale a pena. Não, ele não diz isso. Ele diz, não importa se está muito desviado ou aquela menina, eles vão acabar por ser salvos de qualquer forma. Está a ver a promessa que ele está a dar? Não importa. Você só tem que ter fé suficiente para se salvar a si mesmo e depois, com a mesma fé, ele está a dizer,
Tenha fé para si mesmo, para se salvar, e tenha fé então para os seus filhos. Ele disse, eles vão acabar por ser salvos de qualquer forma. Isto é um profeta que está a falar isto e está a levar à Bíblia. Ok? Não é a opinião dele. Amém? Já não é a opinião dele. Amém? Isto é mensagem. Amém? Deus, vírgula, de alguma forma, e ele põe aqui ele para, reticências. Ok, ele não sabe como, ninguém sabe como. Amém? Não sabemos como. Mas Deus, de alguma forma, e depois o profeta dá aqui um exemplo. Se ele tiver que os prostrar, se ele tiver que os colocar deitados num hospital a morrer, mas até pode ser assim no extremo, eles vão ser salvos. Amém? Eles vão se salvar, eles vão crer no Senhor Jesus Cristo também. Porquê? Deus prometeu a herança. Oh, eles estarão lá, disse Isaías. Isaías disse isso. Eles estarão lá, não é? Os salvos, os remidos do Senhor, e toda a sua descendência com eles. Isaías diz, eles não construirão para outros lá habitarem. Eles não plantarão para outros irem lá comer. Eles não ferirão, nem destruirão em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Ok? Isto, fora desta explicação, primeiro as pessoas nem iam pensar no que Paulo disse ao Romano. Segundo, olhando para o que Paulo disse ao Romano, mas se calhar é só algumas pessoas é que isto acontece, quer dizer, aqui está claramente a promessa ligada à Bíblia. Paulo disse àquele Romano, crê no Senhor Jesus Cristo e tu e a tua casa serão salvos. Amém? Agora, isto não quer dizer ser salvo, o profeta explica, ser salvo não significa ir no rapto. São duas coisas diferentes aqui. Os salvos, os que vão no rapto estão salvos, mas não são todos. Amém? Depois há outras pessoas que serão salvas. Isso está nas mãos de Deus. Deus sabe quem é que vai no rapto. Nenhum de nós, neste momento, pode dizer quem é que vai no rapto a não ser Ele próprio. Amém? Nenhum de nós tem esse poder de dizer que alguém vai ou não vai no rapto. Que alguém é ou não é salvo. Amém? O profeta dizia algumas vezes, uma pessoa foi salva porque foi ao altar e se batizou. Ok, mas nós sabemos muito bem que isso não acaba aí. Há pessoas que foram batizadas e hoje fazem 30 por uma linha. Amém? Isso é apenas um sinal exterior. Amém? Ok. Mas há uma promessa. Amém? Crê, tu e a tua casa serão salvos. Amém? Crê no Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa fé pode salvar aqueles que Deus colocou ao nosso lado, por incrível que pareça. A nossa fé e a nossa experiência com Cristo pode ir salvar alguém que está ao nosso lado. Amém? Deus prometeu. E Isaías, o profeta, a levar à Bíblia, Isaías disse, lembre-se, aquela escritura de Isaías, é disto que ele está a falar. Amém? É desta situação que ele está a falar. Na mesma mensagem, o profeta diz depois mais à frente, ele está a falar. O que é que foi isto? Exatamente como aquelas pessoas que tinham vindo desde Canaã ou do Egito, por todo o caminho do deserto, e chegaram mesmo perto o suficiente para provar as uvas que vieram da terra. Lembra-se daquele episódio em que Moisés manda espias, homens, 12 homens, um de cada tribo, que fosse lá a Canaã, visse se a terra era boa, visse as condições, como é que eles haviam de lá entrar, e trouxesse uma prova visível daquilo que a terra tinha. E lembra-se, era preciso 2 homens para carregar um cacho. Portanto, a promessa era boa, a terra era boa. E depois nós conhecemos a história, não é? 10 deles disseram, não podemos, que eles são muito fortes, são muito grandes, e Josué e Caleb se levantaram e disseram, somos mais do que capazes de tomar a terra. Mas o que acontece é que aquela incredulidade daquelas 10 tribos, daqueles 10 homens, levou a que Israel permanecesse no Egito todo aquele tempo até que aquela geração se apagasse. Irmão, ali aqueles homens não querem que eu diga aquilo sobre Hebreus capítulo 6. Portanto, o profeta disse alguma coisa sobre este capítulo 6 de Hebreus e alguém ficou zangado com isso.
Como é que eu posso fazer isso? Esses crentes fronteiriços, eles nunca vão entrar. Eles nunca podem entrar. Jesus disse, eles disseram, nossos pais comeram maná no deserto. Jesus disse, e estão todos mortos, ou seja, separados. Estão todos mortos. Está certo disso, mas eu sou o pão da vida que veio de Deus do céu. Se alguém comer deste pão, nunca morrerá. Está certo, sim senhor. E ele tem vida eterna se comer isto. Eu sou aquela árvore da vida do jardim do Éden. Agora veja, aquelas pessoas chegaram tão perto. Veja, se repararem em Hebreus 6, e o profeta diz, não é para voltar a isso. Ele não vai falar outra vez do mesmo assunto, mas ele diz, Hebreus 6, estas pessoas foram uma vez participantes, chegaram tão perto, provaram do dom celestial, sentaram, viram as curas uma vez, viram as pessoas no poder de Deus, viram vidas transformadas, mas não vão agarrar isso, não senhor. Provaram do poder do mundo vindouro, e se renovassem novamente em arrependimento, vendo que crucificaram para si mesmos o Filho de Deus de novo, e tiveram o sangue do concerto, pelo qual foram santificados. Eu pertenço a uma igreja que crê na santificação. Diz o profeta, isso é bom, no que diz respeito a isso, mas você não vai longe o suficiente. Veja, sim senhor, o deserto santificou-os. Sim, claro. Eles tiveram a serpente de bronze, tiveram o altar de bronze e tudo o resto ali, a santificação. Mas eles entraram na Palestina para ter o descanso. E hoje o descanso é o batismo do Espírito Santo. Hebreus capítulo 6, Paulo diz, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até à perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, doutrina de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno. Isto faremos se Deus o permitir. Porém, é impossível que os que já uma vez foram iluminados, Paulo está a dizer, deixemos essas... vamos progredir, não é? No conhecimento. Isto faremos se Deus permitir. Paulo diz, é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois eles, assim, desta forma, de novo, crucificam o Filho de Deus e expõem à vergonha, ou vitupério outra vez. Porque a terra, que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, produz erva proveitosa, para aqueles por quem é lavrada, essa terra recebe a bênção de Deus, não é? A chuva que cai sobre o justo e sobre o injusto. Mas há a terra que produz espinhos e abrolhos e essa é reprovada. Porquê? Porque os frutos não são bons. Perto está da maldição, o fim é ser queimado. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação, que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que, para com o seu nome, mostraste enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim para a esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé, a paciência, herdam as promessas. O capítulo 10 de Hebreus diz, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que se aproxima aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, não é, pela nossa própria vontade, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas resta uma certa expectação horrível do juízo, ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, sem misericórdia, só morre, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. É assim que funciona a lei. Quanto maior castigo, cuidais vós ser julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Ora, Paulo está a dizer que certas pessoas passam por justificação e santificação, veem a luz. O profeta diz, pessoas
pessoas que viram as curas, vidas transformadas, viram e foram até santificadas, mas mesmo assim não quiseram continuar até ao fim. Paulo está a dizer que crucificam novamente o Filho de Deus. Paulo está a dizer qual é o agravo dessas pessoas, qual é o julgamento dessas pessoas que ainda pisam o Filho de Deus ainda mais. E têm por profano o sangue que os santificou a eles mesmos. Ou seja, a Escritura nos diz que para andarmos na luz, não é? Aí o sangue do Filho, de Jesus Cristo, seu Filho, nos cobre, não é? Todo o pecado. Amém? Agora, Paulo está a dizer, então, e estes que realmente veem estas coisas, são iluminados, foram iluminados e tiveram isso como menosprezaram isso. Amém? Agora, isto leva-nos a uma questão que nós também vemos muitas vezes colocada, que é, o que é preciso, então, para ir no rapto? Ora, nós que fomos iluminados, nós sabemos o que é preciso ir no rapto. Amém? Para irmos no rapto, temos que ter a mente de Cristo. Para termos a mente de Cristo, nós temos que estar revestidos do Espírito de Cristo. Nós temos que ter o batismo do Espírito Santo. Amém? E para termos o batismo do Espírito Santo, nós que fomos iluminados, nós sabemos que temos que ter o conhecimento da palavra para o nosso dia. É isso que o profeta diz. Amém? Nós temos que ter o conhecimento da palavra para o nosso dia. Amém? É assim que vamos no rapto. Ora, uma vez, houve uma pessoa que se virou para o profeta e disse assim, não. Houve uma vez uma pessoa que andava junto com o profeta e que o seu pai era metodista e não via a mensagem, não via esta luz. Era metodista. E o profeta viu a preocupação deste filho. Não é? E o profeta vira-se para ele e diz assim, irmão, não se preocupe porque o seu pai virá com o grupo do Wesley. Isto é algo... Ora bem, isto não é doutrina, nós não podemos pregar isto. Porque senão, o que é que vai acontecer? Pregando isto de um púlpito, as pessoas vão dizer, então para que é que eu tenho que vestir desta forma, não é? Então eu vou já para aquelas igrejas que eu depois venho no rapto com eles. Não é assim. Nós que fomos iluminados, nós sabemos o que é que Deus está a requerer de nós. Agora, Deus é soberano e se Ele não quis iluminar este ou aquele, isso é com Deus. Como ainda há pouco estávamos a falar, nós só podemos dizer se nós mesmos vamos no rapto. Nós não podemos dizer se A, B ou C também vai no rapto. A única coisa que nós podemos dizer é que nós estamos prontos ou não. Amém? Tudo o que acontece à nossa volta, mas isto serve para quê? Para tirar o legalismo das nossas mentes. Amém? Que Deus é soberano e Deus é poderoso para pegar em alguém e trazê-lo no rapto, ainda que ele não conheça nada. Amém? Deus é poderoso para isso. Agora, Deus iluminou-nos e Paulo diz, aqueles que antes foram iluminados e rejeitam, há pessoas. Lembra-se que o profeta disse, tudo aquilo que tu amaste vai estar aqui. Então há pessoas que dizem assim, eu andei com o profeta amou-me muito a mim e, portanto, eu posso viver a vida que eu quiser, que eu vou estar lá. Eu posso viver da maneira que me apetecer, eu posso ter as mulheres que eu quiser, que eu vou estar lá, porque Ele me amou a mim. Isto é o que a mente humana vai fazer. Isto é o que a mente carnal vai pegar na palavra e vai torcê-la para seu próprio benefício. Para alimentar a carne. Amém? Agora, isto não é doutrina. Porquê? Porque vai acontecer isto. As pessoas vão ouvir estas coisas e vão dizer, então comamos e bebamos. Amém? Comamos e bebamos porque eu vou aparecer no rapto aí com um grupo qualquer que... Não é assim. Amém? Não é assim. Aqueles que antes foram iluminados receberam o conhecimento da verdade. Deus trouxe a verdade para eles.
É aquilo que eles deitarem fora, vão ter de responder por isso. Aquela porção de palavra que eles não vão viver, vão ter de responder por isso. Amém? Vamos entrar noutra questão muito interessante também. Casamento e divórcio, o profeta diz isto. Agora, vamos, depois de vermos estas verdades vindicadas de Deus, portanto, o que ele tinha dito era verdade, vindicada por Deus, vamos avançar mais um pouco se quiserem. Ele diz assim, agora, isto pode ferir um pouco até nós chegarmos ao fundo da questão. Eu vou apenas mostrar a verdade acerca disto. Ele está a dizer que isto é verdade. Está bem? É isso que ele está a dizer, certo? Eu até pus aqui a negrito, sublinhado. Ele está a dizer, o que eu vou dizer é verdade. Okay? Nenhum ministro pode casar com uma viúva. Sabia disso? Quer ler isso? Ele leva as pessoas à Bíblia. Muito bem. Vamos ver Levítico 21:7. Diz, eu fui ver o que é que dizia e diz, não tomarão os levitas, não é? Não tomarão mulher prostituta ou infame, nem uma mulher repudiada, ou seja, que está divorciada, do seu marido. Ezequiel 44:22 diz, não casarão os sacerdotes com viúva, nem divorciada, mas tomarão virgens. Ok. Neste tempo, Levítico e Ezequiel, era fácil, não é? Um levita era levita porque nascia levita. Ok? Hoje é mais complicado. Hoje é mais difícil perceber. O que é um levita? Qual é o verdadeiro sacerdote? Só estando debaixo do ministério nós sabemos se é um verdadeiro sacerdote ou não. Há muitos aí que estão aí a pregar e nós vemos, pela vida que eles vivem, aquilo não é levita, aquilo não é sacerdote nenhum. Aquilo é filho do... Não é? Amém? Nós sabemos, nós conhecemos esses casos. Que ele é um homem que está guiado por um espírito errado. Amém? Cegos guiando cegos. Ok. O profeta continua a dizer, isso vai mostrar-lhe que o sacerdócio, estas escrituras mostram que o sacerdócio não deve casar uma mulher que já foi tocada por um homem. Agora, uma questão. Nenhum ministro pode casar uma viúva ou uma mulher de má fama, mas deve tomar uma virgem. Então, se ele vai casar, quer dizer que o ministro já pode ser solteiro. Certo? Se o profeta está a dizer, nenhum ministro pode casar, quer dizer que ele já era ministro antes. Certo? Amém? Quer dizer que o ministro pode ser solteiro. Amém? Quer dizer que Paulo era solteiro. Amém? Ok. Este é um tipo da noiva virgem de Jesus Cristo. Porque eles, os sacerdotes, pegavam no fogo de Deus. Os sacerdotes faziam isso. Os filhos de Arão. Eles pegavam no fogo de Deus do altar. E aqueles filhos de Arão, eles pegavam no fogo de Deus. Então, eles não podiam casar uma mulher que tivesse sido tocada por outro homem. O Deus imutável disse isso. Amém? Há pessoas que dizem que isso é Antigo Testamento. E se não estiver no Novo Testamento, não é para nós. Há pessoas que dizem coisas assim. Ora, não há nada no Novo Testamento que fale sobre isto. A única coisa que há é que Deus nunca mudou isso. Amém? Nós vamos ver outro episódio, outra questão também assim deste género. Mas no que toca à moralidade, por exemplo, Paulo fala de filhos meterem-se com as mulheres dos pais. Ele fala disso. Paulo nunca fala de irmãos com irmãos. Certo? Ele não fala disso. Mas será que isso agora é certo, fazer isso? Só porque Paulo não falou? Não. Continua lá na lei do Antigo Testamento. Continua válido até hoje. Peguemos na roupa de homem e usar roupa de mulher. Isso é Antigo Testamento. Mas Deus nunca mudou isso. Amém? Deus mudou as leis do sacrifício porque Ele enviou... Foi essas leis que Jesus as cumpriu todas. Quando vemos o profeta a dizer, Ele cumpriu toda a lei. Foi a lei do sacrifício. Ele cumpriu-as todas. Tudo aquilo que Ele padeceu.
Nós vemos o sacerdote devia ser ungido no polegar e nós vemos que Jesus foi crucificado nas mãos, nos pés, ele era ungido no dedo grande, o sacerdote. Todos esses símbolos. O sacrifício tinha de ser lavado, ele foi batizado com João Batista. Todos esses símbolos ele cumpriu, toda essa lei ele cumpriu. Ele é o sacrifício perfeito, essa é a lei do sacrifício. Ele cumpriu, amém? Agora, as leis da moralidade, destas coisas de moralidade que têm a ver com a moral, Deus falou e Deus nunca mais as mudou. Estas coisas que Deus disse, isto é abominação, já não passa a ser válido. Continua a ser abominação para Deus. O profeta uma vez explicou o que era abominação. E ele disse, imagina, uma abominação para Deus é quando estamos a viajar numa estrada, paramos assim numa estação de serviço, assim no meio do nada, não é? Assim isolado, okay? Paramos para reabastecer o carro e entramos e vamos à casa de banho e nós conseguimos imaginar como é que aquilo está, não é? Assim, pronto. E ele diz, nós não queremos tocar em nada, nós não queremos ter nada a ver com aquilo, nós queremos é sair dali o mais depressa possível. Isso, o profeta diz, isso é uma abominação aos olhos de Deus. Agora, o Deus imutável disse isso. Não podiam casar uma mulher que tivesse sido tocada por um homem, mostrando um tipo aqui. Se quiser ver isso, é a igreja do Deus vivo, pura, não adulterada na palavra de Deus. Não é uma denominação que fosse mexida, tocada por um homem. Ok, e o profeta depois entra nas Escrituras, mas o essencial é isto. Veja, ele fala do homem que repudia a mulher, não é? Isso é Mateus 5, e diz, também foi dito, qualquer que deixar a sua mulher que lhe dê carta de desquite, não é? Divórcio. Mas, diz ele, a não ser, diz Jesus, a não ser aquele que repudiar, que divorciar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição ou fornicação, essa palavra, faz com que ela cometa adultério, diz o profeta. Porquê? Porque ela vai voltar a casar-se com outra pessoa. Ele diz, faz com que ela cometa adultério. Aquele que casa com a repudiada, com a divorciada, faz com que ela cometa adultério, diz o profeta. Ela tem um marido que ainda está vivo, portanto, ninguém pode casar com ela. Não importa o que ela faça, não importa quem ela seja, ela tem um marido que está vivo. Não há hipótese para ela. Cristo em tipo. Ok. E ele continua depois, mas o profeta diz, agora que os selos estão abertos, o Espírito da Verdade dirige-nos à palavra. Isso explica porque é que todos os erros foram feitos ao longo das eras, porque os selos não estavam abertos. Isto foi revelado, é verdade. Ok. O profeta diz que ele tinha a revelação. Eu vi uma mensagem, não sei onde é que eu a tenho agora, mas eu vi uma mensagem onde ele dizia, eu já tenho a revelação, mas eu estou à espera da autorização porque eu sei que isto vai dar cabo da vida de algumas pessoas e as pessoas vão entender isto mal. Eu preciso da autorização. Eu preciso da autorização para trazer estas verdades. E ele disse, um dia eu vou fazer uma fita e depois vocês podem mostrar. Ele diz, no entanto, quando ele trouxe isto, ele diz, de acordo com as condições atuais, como servo de Deus, eu não me vou chamar profeta, mas eu creio que se eu não sou esse homem, eu estou a colocar uma base para quando ele vier. Portanto, ele estava a falar do mensageiro, à nossa era. Ele diz, portanto, dadas as condições atuais, e eu ordeno-vos a que vão para casa com a vossa esposa que têm agora, se estão felizes com ela, vivam com ela, criem os vossos filhos na demonstração do Senhor, mas Deus seja misericordioso se alguma vez fizerem isto novamente. Amém? Ok. Há aqui um plano que nós temos de ver.
O plano é o que o profeta diz, fiquem como estão. Okay? E ele diz, Deus tenha misericórdia, e ele diz, dadas as condições atuais do mundo, ok? Dadas as condições atuais, permaneçam como estão. E ele não disse que os ministros não podiam pregar mais. Ok? Ele não disse que isto era só para homens ou para mulheres. Não. Ele disse, dadas as condições atuais, como servo de Deus, eu tive autorização para pregar isto, e ele faz o mesmo que Paulo fez aos Coríntios. Digo eu, não o Senhor, Paulo diz. Também falando sobre casamento e divórcio, Paulo diz em 1 Coríntios, aos casados mando eu, não eu, mas o Senhor, ou seja, esta é a lei, que a mulher não se aparte do marido. Ele diz, isto é mandamento de Deus. Se apartar, que fique sem casar. Não é? Porque é aquela questão, Paulo diz, tem um marido vivo, não pode casar outra vez. Ou então que se reconcilie outra vez com o seu marido e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros, os que já fizeram, digo eu, vírgula, não o Senhor, Paulo está a dizer, digo eu, não há o Senhor, não é lei, mas digo eu, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar, não o deixe. E depois Paulo diz, o marido, a mulher crente santifica, exatamente aquilo que estávamos a falar, santifica o marido incrédulo, o descrente. O marido crente santifica, porque é aquilo que o profeta disse, se queres tu e a tua casa, isso é filhos, marido, nora, sogra, primo, prima, qualquer coisa, a tua casa, aqueles que estão contigo, amém, serão salvos, amém? É isto, santifica. Não é? Santificados são pessoas, Apocalipse diz, mesmo que não vão no rapto, santificados são pessoas que tiveram as suas vestes lavadas no sangue. Amém? São pessoas que estão limpas perante Deus. Amém? É um grande estatuto ser um santificado aos olhos do Senhor. São virgens aos olhos de Deus. Amém? Ataviadas, limpas. Amém? Ok. Mas, exatamente, o profeta diz, dadas as condições atuais, ele diz as condições modernas, ou seja, dado o que tem acontecido no mundo, olhe para o mundo hoje. Toda a gente está aí a casar-se, a divorciar-se sem saber. Toda a gente vive em adultério sem saber. E as pessoas podem chegar ao conhecimento da verdade. Ok, ele diz, dadas as condições atuais, vão para casa, fiquem como estão, não vão dar cabo de mais nada, mais do que já fizeram. Ele diz, mas Deus tenha misericórdia se voltarem a fazer alguma coisa destas. Agora, porquê? Porque agora já conhecem a verdade. Agora já sabem como é que se deve fazer. Ele diz, ensinem os vossos filhos no caminho do Senhor. Ensinem os vossos filhos a nunca fazerem nada disto. Tragam-nos, não é? Criem-nos na admoestação do Senhor. Ok. O profeta diz, lá está, uns meses antes, está aqui aquela mensagem que eu estava à procura, e eu tenho essa resposta sobre estas coisas de casamento e divórcio. Ele diz, eu tenho o assim diz o Senhor. Isto que ele acabou de dizer é o assim diz o Senhor. Ele diz aqui, uns meses antes desta mensagem, ele diz, sobre esse assunto eu tenho o assim diz o Senhor. E ele diz, fala que os dois lados estão errados. Ele diz, eu vou fazer uma fita para que não me aconteça nada e depois antes que me aconteça alguma coisa as pessoas fiquem sem saber o que fazer. Mas agora eu tenho assim diz o Senhor. E depois os irmãos podem passar a fita depois de eu partir. Ele disse isto. Às igrejas, eles podem dar isso. Mas até eu me sentir guiado pelo Senhor, eu não vou dizer nada sobre este assunto. Mas eu sinto que nestas coisas eu devo ser guiado por Deus. Senão vou fazer mais danos do que aqueles que já estão aí. Ele disse, eu vou dar cabo das coisas em vez de fazer o bem. Mas depois ele teve a permissão e depois ele disse, digo eu, não o Senhor, fiquem como estão. Isto leva-nos a uma outra questão que eu queria trazer, entretanto, que era, nós sabemos que a Bíblia diz que os bastardos não entrarão
na casa de Deus, amém? Filhos ilegítimos não têm acesso. A Bíblia diz isso. Não podem nem entrar na congregação, nem entrar na casa do Senhor. Ok? E o profeta uma vez disse, para acelerar um bocado, o profeta uma vez disse, e Deus nunca mudou essa escritura. Isso é o Antigo Testamento, está lá, um filho bastardo. Paulo diz, se estáis sem correção, sois bastardos. Amém? Ele diz isso. E o profeta diz assim, e Deus nunca mudou isso. Mais uma vez, a moralidade permanece até os dias de hoje. Ora, havia uma família, no tempo do profeta, que eram os Dalton. Os Dalton, D-A-U-L-T-O-N, Dalton. Às vezes vemos nas mensagens ele dizer o irmão Dalton, não sei o quê. Havia na família deles ilegítimos, filhos fora do casamento. Não sabemos o que isso quer dizer, não é? E havia, então, quando ele diz isto, não é? Quando ele prega estas coisas, isso afeta aquelas pessoas, não é? Então, quer dizer, eu estou aqui e estou enganado, não é? É imediatamente o que as pessoas pensam. Eu estou aqui, mas eu nem sequer tenho acesso à casa de Deus. Eu ando aqui enganado. Quer dizer, eu estou aqui todas as semanas, eu faço boas obras, eu sinto o poder do Espírito, mas há aqui qualquer coisa que está a impedir o meu acesso no reino de Deus. Então eles escreveram uma carta a perguntar o que é que eles podiam fazer, o que é que haviam de fazer. Ora, e o profeta escreveu assim, irmão Dalton, vírgula, o sangue de Jesus Cristo cobre uma multidão de pecados. Não há pecado que seja demasiado grande ou demasiado pequeno para que o sangue de Jesus Cristo não o possa cobrir. Isto faz lembrar de outra história que eu ouvi. Uma vez estive numa igreja, o pastor e a esposa, idosos, 90 anos, se calhar, 80 e muitos, 90 anos. E nos anos 60 eles tinham uma igreja enorme, tendas, faziam campanhas. E ele disse-me assim, esse pastor, porque eu era trinitariano. Eu pregava Pai, Filho e Espírito Santo. Depois eu recebi a mensagem nos anos... Quando eu ouvi o profeta, eu ia às vezes aos seus serviços e eu acreditei naquilo. E a esposa era líder de louvor. Ora, líder, nós ficamos logo, não soa bem, não é? Para o que nós conhecemos da Escritura, há aqui qualquer coisa. Mas a esposa dele era líder de louvor. E a esposa desse irmão, desse pastor, escreveu ao irmão Branham. Escreveu uma carta e disse assim, irmão Branham, nós acreditamos nesta mensagem. Com o que eu percebo desta mensagem, eu se calhar não posso ser líder de louvor. O que é que eu posso fazer? Não há mais ninguém que faça este trabalho. Eu estou a ajudar o meu marido quando estou a fazer isto. O que é que eu posso fazer? Resposta do profeta. Ele virou a carta ao contrário e escreveu atrás. E agora o que é que nós podemos pensar que o profeta escreveu? Saia já daí, você não tem direito a estar aí, ponha-se mas é no seu lugar. Ele escreveu assim, irmã, vírgula, continua a fazer o máximo que puder para ajudar o seu marido. Ponto. Deus abençoe. Só isto. E foi isso que ele respondeu. O profeta diz, semente da serpente. O seu rapaz vai com uma rapariga católica. Os dois casam-se. Eles têm de prometer que vão criar os filhos católicos e vice-versa. Veja, é para quebrar o poder do outro. Os católicos fazem este juramento para quebrar a influência do outro. Mas o que é isto? A Bíblia afirma que tudo isto é uma prostituição. Agora, o que é que vamos fazer? Está certo. É como os pecados do povo seriam visitados de geração em geração. Vamos a Deuteronômio, e lá mostrava que um filho ilegítimo, um filho bastardo, nem sequer podia entrar na congregação do Senhor por 14 gerações. Isso era debaixo da lei. Cristo veio para magnificar a lei. Então agora quantas são? Diz o profeta. Ora, isto nós vemos que, quer dizer, se está aqui alguém legítimo, põe-se fora do reino imediatamente. Ele diz, então agora, Jesus Cristo veio magnificar a lei. Então agora quantas gerações mais são?
Mas nós vemos a carta que ele envia àquele irmão. Porquê? Porque há aqui um modelo. É que da mesma forma como ele estava a falar para os divorciados e para os ministros que não casaram com virgens e não sei o quê, ele diz, é assim, o modelo é, vão para casa, parem, não sei o quê, continuem a viver, ensinem os vossos filhos como deve ser. Mas que Deus tenha misericórdia de vocês se alguma vez fizerem outra vez. Amém? Amém? A mesma coisa com aquela irmã que era líder de louvor. O que é que ele disse? Ora bem, continue a fazer o que tem feito para ajudar o seu marido. E depois a esposa, o que é que disse? Passado pouco tempo, apareceu quem fizesse. E eu saí fora imediatamente. Amém? Agora, uma mente carnal ia dizer, eu tenho aqui a autorização do profeta, eu posso ser líder de louvor. Muita gente ia fazer isto. Eu tenho aqui, está escrito, está assinado por ele. Eu posso ser. Mas a Bíblia diz que não. Mas quem é você para vir contra o que o profeta me disse? Amém? Qualquer outra pessoa, carnal, ia fazer isto. Amém? Mas não, esta pessoa o que é que fez? Deixou estar, tendo isso, guardando essas coisas no seu coração. Mas logo apareceu quem pudesse tomar o lugar e levar daí para a frente. A mesma coisa com estas pessoas ilegítimas, não é? Irmão, escreveu na carta, irmão, o sangue de Jesus Cristo cobre esses pecados. Amém? Agora, o que é que ele disse naquela mensagem? Ai de quem vá fazer, sabendo a verdade, estando iluminado, quer dizer, aí eu acho realmente que quem conhece esta mensagem e vai e tem filhos ilegítimos, está a mandar a trazer pessoas ao mundo para ir para o inferno, porque está lá, estão a colocar uma mancha naquela pessoa. Agora, quem não sabe, amém? O profeta disse, digo eu não, Senhor, continuem como estão, mas não voltem a fazer isso. Um último ponto. Na união invisível da noiva de Cristo, o profeta diz, o casamento é a instituição, o acordo, o concerto mais antigo no mundo. O casamento foi efetuado primeiro, instituído no Jardim do Éden. A uma mulher é confiado certas características que ela não deve corromper. Isso é entregue a uma mulher. Não há nenhuma criatura na terra como uma mulher. Não há nenhuma cadela, nada, a que seja confiado isto como a uma mulher. A mulher nem sequer estava no princípio na criação, porque Deus sabia que ela ia cair. Todas as outras fêmeas não podiam cometer adultério. Ela é a única que pode cometer adultério. Se tivesse sido feito no original, isso ia contra a grande sabedoria de Deus. Veja, ela foi feita um subproduto de um homem, mas porque ela foi lançada deste lado, foi-lhe dado algo sagrado de Deus para a redenção. Ela tem características que não deve corromper. Se ela as corromper, ela está corrompida para o resto da sua vida. Nós sabemos bem o que é que ele está a falar. Está bem? Nós sabemos que ele está a falar da virgindade, da parte física. É algo físico que mais nenhum outro animal tem. Só a mulher. Isto foi dado, diz o profeta, por causa da redenção. Deus sabia que, na sua grande mente, o homem ia cair. Então o que é que ele fez? Ele não colocou a mulher na criação original. Todas as outras fêmeas estavam lá. Deus criou o homem macho e fêmea, Gênesis 2, em espírito, mas depois ela não aparece na criação original. Ela não está lá. Ok, então Deus decide, ok? Vou tirar uma costela de Adão e vou pô-la aqui um subproduto, mais à frente na criação. Não sabemos quanto tempo Adão esteve no Jardim do Éden. Não sabemos. O que sabemos é que chegou um ponto em que ele se sentia só.
em que ele estava triste. Ok. Mas pode ter passado muito tempo, ele já tinha dado o nome aos animais todos. Pode ter passado muito tempo. Ok. E agora, ela é criada com uma característica. Tem uma coisa que o profeta diz que é sagrada por causa da redenção. Não sei se se lembra, há uma escritura que diz salvar-se-á dando à luz filhos. Ok? Ok. Ela tem certas características que não deve corromper. Se ela as corromper, ela está corrompida para o resto da vida. Não importa o quanto ela é perdoada, ela não pode ser justificada. Eu vou falar disso daqui a pouco. Tenho uma escritura sobre isso em alguns minutos. Ela pode ser perdoada pela sua corrupção, claro, mas não pode ser justificada nesta vida. Nesta vida. Ou seja, só quando receber um novo corpo é que isto desaparece. O que significa que é algo carnal. Amém? Significa que é algo físico. Neste corpo. Que se for corrompido, como é que é corromper? A Escritura diz, bem-aventurado o leito sem mácula. Ou seja, nem tudo é corrompido, mas há forma de corromper. Fazer fora do concerto, qualquer coisa. Isso permanece sempre com ela. Porquê? Porque é físico. Também é algo físico. Repare, foi-lhe dado isto. Ela pode ser perdoada, mas não justificada. Ok, o que é que significa justificar? Justificado significa como se nunca tivesse feito. Amém? Ora, para isto ser como se nunca tivesse feito, a parte física tinha que ser devolvida. Ok? Quando somos perdoados, a Bíblia diz, somos justificados. Amém? Porque os nossos pecados foram limpos. Amém? Desapareceram. Quando somos perdoados, somos justificados. Isso é que é justificação. Como se nunca... Deus esquece. Não há registro. É assim que Deus perdoa. Acabou. Ok? Não há nada. Ok, mas há aqui algo que, porque é físico, aí o profeta diz, ela não pode ser justificada. Ora, isto levanta muitas questões. Muitas questões. Isto foi pregado a 25 de novembro de 65. Ele disse isto. 26 de novembro de 65. No dia seguinte. Mas isto era uma convenção. E ele trouxe esta mensagem. Isto levanta um burburinho tal. 26, no dia seguinte, ele diz assim. Raabe, a meretriz, Tiago disse, foi justificada pelas obras. Mas então, espera lá. Raabe, meretriz, ela corrompeu, certo? Ela deu cabo daquilo que ela tinha de sagrado, ao tempo, já foi. Ok? Meretriz, é mesmo, não há hipótese. Tiago diz, Tiago 2,25, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? O profeta está a dizer, eu até pus aqui a negrito. Raabe, a meretriz, Tiago disse, no dia seguinte, foi justificada pelas obras. Ou seja, tudo aquilo que ela tinha feito desapareceu aos olhos de Deus. Amém? Justificada pelas obras. Porquê? Pela sua fé. Ela disse, eu ouvi que Deus está convosco. Ela não queria ver como é que Josué tinha o cabelo ou como é que ele se vestia. Ela disse, eu entendo que Deus está convosco. Era tudo o que era necessário. Ela preparou-se. Tal como a verdadeira visão hoje, as verdadeiras visões de Deus hoje, é uma palavra prometida para o dia. Dizem, estas visões, irmão Branham, onde é que você vai buscar isso? As pessoas tropeçam nisso, as pessoas não conseguem entender isso. Atos 2,17 não disse, acontecerá nos últimos dias, que os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, está certo? Foi isso que a Bíblia disse. Amém? Ora, eu acho que nós estamos em condições de entender perfeitamente o que é que ele quer dizer com isto.
Amém? Mas às vezes é a maneira como o profeta fala, traz as coisas. Mas ele está a dizer, justificado, se nós formos ver o que essa palavra significa, é como se nunca tivesse feito. Ora, nós lemos aqui que realmente isto, nesta vida, ela não pode ser justificada. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que só com um novo corpo, amém? Só com um novo corpo, é que isto vai ficar completamente curado, entre aspas. Amém? Porque foi algo físico. Agora as pessoas não sabiam. Agora as pessoas andavam no mundo desgarrados. Muitos de nós fizemos coisas muito más. Amém? Muitos de nós fizeram coisas de que hoje nos arrependemos sinceramente. E aí certas pessoas caíram em armadilhas também. Amém? Agora, será que isso quer dizer que essa pessoa vai levar uma marca, que algo lhe vai ser barrado lá a atravessar o rio? Será que vai chegar à beira do rio e está lá o barqueiro e ele vai dizer: mas você fez uma coisa em 1937? Não. Amém? Ele diz, nesta vida ela não pode ser justificada. Pode ser perdoada, e perdoado nós sabemos o que é que significa para Deus. Completamente esquecido, completamente eliminado, completamente tirado. Mas e agora se nós já conhecemos a verdade? Amém? Como é que funciona agora? Se nós já conhecemos a verdade, aí vai ficar marcado, vai. Amém? Amém? Nós já conhecemos a verdade e diz o profeta, fique como está, mas não volte a fazer isso. Okay? Agora, aqueles que já foram iluminados com a verdade e vão e tropeçam e têm o sangue de Jesus Cristo como uma coisa profana. Amém? Toda a vida tem de vir de Deus. Qualquer vida tem de vir de Deus. Se está pervertida, é isso que torna pecaminoso, mas a vida tem de vir de Deus na mesma. Ele é o autor da vida. Tenha a igreja em mente enquanto eu estou a falar disto para a mulher natural. Sempre isto que ele diz. Ele diz a mesma coisa, não é? O ministro deve casar com uma virgem. Porquê? Porque estamos a ter a igreja e Cristo na mente. Amém? Os levitas, eles trazem o fogo de Deus. Amém? Agora, será que eu estou aqui a dizer que quem é ministro pode casar com quem não é virgem? Não foi isso que eu disse. Certo? Eu não disse isso. Se cometer adultério, se casar com outra, se casar divorciar 2 e 3 vezes, não tem mal. Não foi isso que eu disse. Amém? Eu disse que aqueles que conhecem a verdade, o profeta disse, Deus vos livre de pecar outra vez. Amém? O profeta diz acerca do divórcio, encontrei isto. Ele diz assim, está ali atrás uma jovem, que é minha esposa. Eu amo-a com tudo o que está em mim. E se eu soubesse que podia andar aí com outra mulher e me safasse, se ninguém soubesse, e ia dizia assim, Meda, que era o nome da esposa, eu cometi um erro. Acha que eu faria isso? Se eu a amasse em condições, da maneira correta, eu não ia fazer isso. Está certo. Agora, se eu dissesse, eu não posso fazer isso, porque eu vou-lhe dizer, ela ia-me divorciar. Eu sou um pregador. Vê o que é que isso ia provocar? Isso ia tirar-me do púlpito, se ela me divorciasse. Um homem divorciado. Eu tenho 3 filhos, não podia pensar numa coisa dessas. Ele diz, bem, isso é legalismo. Eu não faço porque tenho medo da pena. Não é? Isto é legalismo. Mas eu não me casei com ela por legalismo. Não é isso que me faz viver fiel à minha esposa. É porque eu a amo. Não tem nada a ver com estas coisas. Eu, por minha própria vontade, isto é uma relação amorosa. E se você ama a sua esposa, você vai fazer da mesma forma. Não é? Agora ele diz assim, antigamente as fitas tinham uma qualidade pior, não é? E às vezes as pessoas ouviam, iam transcrever, não é? Pôr nos livros, e às vezes vinha com erros. Esta parte costumava aparecer assim,
Oh, ela ia-me divorciar. Oh, eu sou um pregador. Eles iam tirar-me do púlpito. Era assim que vinha escrito. Eles, os outros à volta, iam tirar-me do púlpito. Mas depois, eles aprimoraram as fitas mas não é isso que ele diz. Ele diz, isso ia tirar-me do púlpito. O facto de eu me divorciar. Amém? E agora nós podemos começar a argumentar. Ele disse isto. Isso quer dizer que quem é divorciado não tem direito. Ora bem, é assim, temos que colocar as coisas, não é, no ponto. Ele é um pregador, ele é um ministro. Amém? E o que ele está a dizer é que ele, sendo ministro, divorciando-se, isso tirava do púlpito. Amém? E ele, ministro, ele sabe o que é verdade. Ele é ministro, divorciando-se, tirava do púlpito. Não era aqueles à volta, não foi isso que ele disse. Mas antigamente vinha assim. E eles iam tirar... Nós podemos pensar, aqueles à volta, não é? As pessoas legalistas da altura. Não, ele diz, isso tirava-me do púlpito. Ok? Agora, é sempre, às vezes ouvimos questões e tal, e depois vamos estudá-las e vemos assim, ora bem, estas pessoas estão a levantar problemas, aquele homem foi divorciado uma vez, e depois conheceu Cristo, quer dizer, é diferente. Amém? É diferente. Todos nos lembramos do irmão Loni, não é? Era um homem divorciado, certo? E nós podemos pegar nisto e dizer, esse homem não tinha direito nenhum a tomar o púlpito. Mas, amém? Podemos negar que ele era um ministro, podemos negar que ele era um levita. Se não fosse ele, se calhar nenhum de nós estava aqui hoje. Amém? O que nós... É uma questão diferente, porque ele não era ministro e não se divorciou. Não é? Estou a trazer um exemplo que alguns de nós conhecem. Aqui o profeta está a dizer, eu sendo ministro, ela divorciava-me, ele está a dizer, eu tinha de sair do púlpito. É o que ele está a dizer. Eu tinha de sair do púlpito. Há qualquer coisa que o divórcio provoca, que aos olhos de Deus não gosta. E isso pode o profeta usa esta palavra, desqualificar. Não é? O ministro tem certos requisitos. Não é? O ministro tem que ser um homem de boa fama, não é? E nós podemos pensar, quer dizer, se calhar se o ministro casar uma mulher de má fama, se calhar não lhe vai dar muito boa fama, não é? Se o ministro casar com alguém que não é virgem, se calhar não lhe vai dar, não é? Não lhe vai dar uma boa fama, apesar de, não é? O argumento é, o Novo Testamento não diz isso, mas Deus alguma vez mudou isso? Não é? O ministro tem que ser um homem de boa reputação e depois é divorciado, não é? 2 e 3 vezes e casa e descada, quer dizer, isso é tudo menos boa reputação. Mesmo hoje em dia, ok? Mesmo que o profeta disse, a situação moderna, mesmo assim. O que ele pegou com a situação moderna foi, vão para casa, ok? Vocês não sabiam, as pessoas não sabiam, vão para casa, mas ensinem na admoestação, os vossos filhos, na admoestação do Senhor, e que Deus tenha compaixão, que Deus tenha misericórdia de vocês, se algum dia fizerem outra vez algo de errado. Então, isto serve para quê? Isto serve para que, realmente eu acho que certas pessoas estudam tanto que acabam por tornar isto uma intelectualidade. E quando a mensagem se torna uma intelectualidade, as pessoas afastam-se de Deus. Eu realmente acho que isso tem acontecido por aí fora. Porque se nós olharmos para a situação, nós vemos qual é a natureza de Cristo nas coisas. E nós, quer dizer, um homem chega aqui, já é casado, chega ao conhecimento de Deus e é um ilegítimo. Vamos tirá-lo da casa de Deus. Não é a natureza de Cristo. Não é o sentimento cristão. Não vai de acordo com a mensagem. Agora, não podemos pegar nestes exemplos e tornarmos-nos uns selvagens. Nós temos de entender que Paulo diz claramente, aqueles que foram iluminados são responsáveis. Eles vão ter de responder pela palavra que lhes foi dada. Amém? Mas agora,
o tema hoje era a sua grande misericórdia, ok? Quer dizer, há circunstâncias da vida, quer dizer, o facto, quando uma pessoa nasce com uma deficiência, não é? Acontece. Isso está na mensagem, não é? Quer dizer, isso não significa, nem na Bíblia nós vemos isso não significa que a pessoa é menos ou mais do que outra pessoa qualquer. Simplesmente são circunstâncias. Amém? São circunstâncias. É um corpo que é trazido ao mundo e a parte genética falhou. Amém? Lá dentro, eu uma vez vi uma reportagem incrível e era uma criança autista. Não conseguia falar, não conseguia... De repente dava-lhe assim uns ataques, começava a dar com a cabeça nas paredes, em todo o lado. Um dia, essa criança tinha 8 anos, salvo erro, mostraram-lhe um teclado de um computador. Ora, isto é uma criança que não sabe falar, não sabe escrever, não comunica, nada. Mostraram-lhe um teclado. E começaram-lhe a ensinar, porque ela ouvia, não é? Começaram-lhe a ensinar como escrever palavras. Passado uns meses, aquela criança conseguia escrever. E ela começou a explicar o que é que estava a acontecer. Ou seja, lá dentro era uma pessoa normal. O problema é que aquilo que o cérebro estava a processar, o corpo não respondia. Ela não conseguia falar. Ela dizia assim, às vezes vem-me um formigueiro e eu tenho que dar com a cabeça na parede. Ora, nós olhando para uma pessoa dessas, nós dizemos assim, quer dizer, não há ponta por onde se pega. E a única coisa que faltava era o meio de comunicação adequado que pudesse àquela pessoa lá dentro, normal, conseguir dizer aos outros o que estava a acontecer. Ela já escreve livros, não é? Começa a escrever com a calma dela, pega num dedo de cada vez e vai escrever no computador e tal. A fisiologia é normal, é uma criança normal, mas tem aquele problema que está diagnosticado e chama-lhe autismo. E nós sabemos que isto são espíritos. Mas lá dentro, apesar de toda aquela circunstância, lá dentro habita um ser, uma pessoa, que tem mesmo a capacidade de conseguiu aprender. Há pessoas que não conseguem, não é? O cérebro não está direito, há pessoas mesmo que não conseguem, mas aquela pessoa é um exemplo de que lá dentro habita um ser, uma pessoa, como nós, cujo corpo está enjaulado. E ela conseguia escrever, tenho pena dos anos que os meus pais passaram em que eu tentava falar e eles não o conseguiam entender. Às vezes são circunstâncias. Às vezes há pessoas que chegam ao cristianismo e estão enjauladas por circunstâncias. Eu já falei com pessoas e elas disseram, quando eu andava no mundo fiz coisas que hoje em dia ainda pago o preço passado estes anos todos. Ainda pago por isso. São circunstâncias. Mas o nosso tema hoje era a sua grande misericórdia. Amém? E é preciso manter o equilíbrio nestas coisas, não é? Porque é a mesma coisa, quem é que vai no rapto, quem é que não vai? Você é responsável, nós somos responsáveis por nós. Amém? Por nós. Nós nem podemos, nem temos a autoridade de falar daquele que está connosco, ao nosso lado. Nem isso temos. Nem isso podemos dizer. Nós somos responsáveis por aquilo que está aqui dentro, por nós. E nós temos que vamos dar contas por aquilo que estava aqui dentro. Vamos responder por aquilo que estava aqui dentro, por aquilo que nós fizemos com a palavra que nos foi dada. E se fomos e vivemos toda a sorte de vida, vamos pagar por isso. Amém? É isso que os erros fazem. O profeta diz. O facto de você errar, a única coisa que acontece é que você dá mais problemas a Deus e a si próprio. É a única coisa. Porque Deus vai ter que perdoar mais, Deus vai ter que deitar mais coisas fora, vai ter que esquecer mais não sei o quê, Deus vai querer usá-lo e você está com pecado na sua vida, Ele não pode. Amém? Deus quer fazer alguma coisa, Ele olha para si, quer dizer, não dá. Não dá. Eu queria fazer isto e aquilo, não posso porque
A casa estava adornada e limpa e de repente o Espírito chega lá e está lá alguém a habitar naquela pessoa. Amém? A única coisa que vamos fazer é, vamos pagar pelos nossos erros. Amém? Mas o nosso tema era ainda a sua grande misericórdia. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Ups. Amém. Podem vir os músicos. Vamos orar e depois vamos cantar uma canção. Fechar os nossos olhos, pensar no Senhor agora. Vamos meditar nas palavras desta manhã, meditar naquilo que foi dito. Senhor Jesus Cristo, damos, Senhor, graças, honra e glória ao Teu nome, Pai. Nós agradecemos, Senhor, pelo caminho de escape que nos deste, pela verdade que nos trouxeste, mas queremos, da mesma forma, dar graças pelo caminho de escape que dás àqueles que chegam a esta verdade e cuja vida está cheia de tropeço, está mergulhada nas trevas. E o que podemos tirar de hoje é que não há pecado grande o suficiente que o Teu sangue, que até as chaves da morte e do inferno trouxe, até isso conquistou. Esse era o último inimigo. Portanto, esse sangue é poderoso, mais do que poderoso, para apagar tudo. Senhor, nós queremos manter firmes em nós as verdades que temos recebido. Queremos manter, Senhor, em nós o equilíbrio que Tu nos tens dado. Mas, ao mesmo tempo, queremos ser alertados para nunca julgar a vida de quem quer que seja, nunca tirar do reino quem quer que seja. Não é essa a nossa tarefa, não é isso que nos compete. Mas o alerta nesta manhã é para nós termos a consciência de que Tu tens caminhos que ao homem parecem difíceis, tens veredas que ao homem parecem tortas, mas Tu as endireitas. Há caminhos que ao homem parecem insondáveis, mas essas são as formas em que Tu amas te revelar, em que Tu mais gostas de te revelar. Olhamos para o testemunho de Jonas, um homem que queria fugir de uma morte certa, e aquilo que ele trouxe até se converter ao correto caminho foi morte, foi destruição. Ele teve que pagar, Senhor. Nós olhamos para o caminho dos apóstolos, em que andavam ali lado a lado, mas mesmo assim não estavam prontos. Mas um dia o Espírito veio. Um dia eles se converteram. Mesmo depois de terem visto todas aquelas obras, eles ainda fraquejavam. Mas um dia o Espírito veio. Tomé, nós ouvimos Tomé. Tomé é conhecido por ter duvidado. Mas Tomé foi um dos que disse, então vamos procurá-lo. Aí ele apareceu, aí ele ressuscitou, então vamos atrás dele. E depois tu apareceste e Tomé não estava. Senhor, e Tomé, depois a história diz que Tomé tem obras cristãs magníficas. Tomé não era um daqueles que era filho do diabo, como Judas. Tomé era um filho. Tomé era um escolhido. E nós vemos depois a história conta as suas obras. Ele foi até à Índia. Ele abriu igrejas. Ele converteu corações ao cristianismo. E, Senhor, aquilo que hoje nós ouvimos é que mais salta à vista aí na nossa cultura de hoje é que Tomé duvidou. Mas Tomé recebeu o Espírito Santo. Tomé foi um filho. Tomé trouxe filhos e filhas. Tomé vai surgir com os seus convertidos naquele dia. Senhor, não importa o que o intelecto fale, não importa o que a cultura diga. Tu tens um caminho grande e firme
E aquele que não se desviar será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Senhor, é pela graça que nós estamos aqui, não é por sermos melhores do que alguém ou piores do que alguém, é pela graça que nós aqui estamos. Senhor, confiamos, Pai, que Tu nos poderás ajudar, Senhor. Confiamos, Pai, que Tu nos poderás ajudar a continuar a perseverar até o fim, Senhor. Ajuda-nos, Pai, essa é a nossa oração. Damos graças, Senhor, pelas mensagens, Senhor. Que esta revelação possa chegar, Senhor, lá aos confins do mundo, Pai. E que outros recebam a verdade destas revelações. Essa é a nossa oração agora, Pai. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.